Tudo bem, Matheus? Boa noite, bem-vindo. Obrigado. Tá me ouvindo certinho? Tô sim, perfeitamente. E você? Escuta bem? Perfeito. Tô ouvindo tranquilo. Pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindos a mais um Direito da Noite. E hoje bateremos um papo descontraído com o nosso ex-aluno e agora advogado, Matheus Brito. Matheus, seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. É uma honra estar podendo participar aqui hoje de uma live do Direito da Noite. Já venho acompanhando há algum tempo já e acho bem bacana os bate-papos que vocês promovem, né? Vocês trazem bastante informação de uma forma descontraída, bem bacana mesmo. Estou feliz de estar aqui hoje. Obrigado. Aquela pergunta de costume, por que você entrou no curso de Direito? Foi de família? Bom, você já sonhava com isso quando criança? Nenhum e nem outro. Essa é a verdade. É o seguinte, na minha família, ninguém é da área. Agora tem a minha irmã que está cursando também, né? Mas eu fui o primeiro na minha família a ir pro direito. A verdade é o seguinte, eu quando estava saindo do ensino médio, eu não tinha muito bem o que eu ia fazer. Porque eu pensava em fazer publicidade e propaganda. E aí, ao mesmo tempo, eu pensava em ir para engenharia, porque foi uma fase da minha vida que eu era muito bom em exatos. Nossa, era bom mesmo. Essa parte, hoje eu não sei mais nada, né? Depois eu não pratiquei. E aí eu comecei a pensar e eu não me via fazendo nenhuma dessas duas coisas. Então eu pensei, eu já achava o direito interessante, eu pensei, por que não direito? De alguma forma ou de outra, isso vai ser bom para mim. De alguma forma vai me ajudar, então não vai ser perdido, né? Porque eu também tenho uma questão, quando eu começo alguma coisa, ainda que eu não esteja gostando, eu vou até o fim. Ainda que seja a pior coisa, assim, mas eu vou até o fim. E aí eu tinha uma visão totalmente diferente do direito. Então o direito era uma coisa que estava ali para mim e, tipo, vai me ajudar lá na frente. Aí quando eu comecei a cursar, eu vi que era totalmente diferente do que eu imaginava. E aí eu gostei muito do curso. Aí foi indo, né? Fiz tudo que eu podia fazer durante a faculdade, eu fiz. Curso, palestra, participei, fui monitor. A gente teve na época lá, eu e a Ana Beatriz Pacheco, não sei se você chegou a pegar o... compartilhando conhecimentos, começou com vídeos, depois virou revisão de prova, então tudo que a gente podia fazer, a gente fez ali no curso. Eu gostei muito de fazer, foi uma experiência legal. Bacana. E agora uma pergunta bem específica, por que direito tributário? Que é uma área que as pessoas geralmente não são muito fãs na faculdade. Mas essa questão de ser fã varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas vamos lá. Eu atuo com o direito empresarial, certo? E no direito empresarial, de uma forma ou de outra, sempre vai cair no seu colo questões tributárias e questões trabalhistas. Então, o que eu fiz? Eu falei, como eu quero atuar com o direito empresarial, eu quero prestar de uma forma completa, porque pelo menos noção do assunto você tem que ter. Porque aí eu falo assim, olha, eu não sei muito bem disso, mas eu vou te encaminhar para alguém e eu sei que o cara sabe fazer, porque eu entendo um pouco do assunto, sei o que está acontecendo. Então, eu comecei a me especializar em direito tributário e, concomitantemente, comecei também a me especializar ao mesmo tempo em direito de trabalho, que para mim é uma das áreas assim, que eu tenho mais dificuldade, mas hoje eu estou tendo uma outra visão. Mas exatamente por isso, foi uma forma complementar ao direito empresarial. Bacana. E agora, já entrando no nosso tema específico, você poderia falar para a gente, no apanhado geral, o que é reforma tributária, de onde partiu e atualmente em que pé está, por gentileza? Então vamos lá. É o seguinte, a reforma tributária, quando a gente vai falar de reforma tributária, isso é um assunto extremamente complexo, assim como o próprio direito tributário. Por quê? Existe uma briga muito grande pelo protagonismo da reforma tributária no Brasil. O que acontece? Existem diversas propostas, mas vamos falar das três mais importantes, só que hoje a gente vai focar só na do governo, tudo bem? Existem duas aspectos muito importantes, uma do Senado e uma da Câmara dos Deputados, visando também uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional, tentando também a reforma tributária. E o governo federal, por meio do Ministério da Economia, fez uma proposta também, só que essa não é uma PEC, é um projeto de lei, que é o número 3.887 de 2020. Todas elas visam praticamente o mesmo fim, mas de forma diferente e abordagens extremamente diferentes. O que acontece? Hoje, para a gente poder, vamos falar assim, para a gente poder falar de todas elas, a gente precisaria praticamente de um programa para cada uma, porque é muito complexo esse tema. É um tema que, se você for pesquisar, estudar e for ouvir economistas falando,
até os caras ficam tipo, meu, o que está acontecendo? Porque é extremamente complexo esse assunto. Então vamos falar da reforma que o governo está propondo. No Brasil, o direito tributário como um todo é muito complicado. Mais do que a carga tributária ser pesada, ela é extremamente complexa. Pensa, sabe quando você vê, quando mostra assim, aqueles memes, tipo, na favela, aqueles postes, aqueles montes de fio de gato, tudo emaranhado e tal. Isso praticamente é o direito tributário brasileiro. Ele é extremamente complicado. Então, o governo, ele pegou, ele viu a necessidade de fazer uma reforma, porque essa questão complexa do direito tributário brasileiro, ela afasta investimento. Ela é extremamente ruim para o país. Então, de verdade, o Brasil carece muito mesmo de uma reforma tributária. E aí, existe, e por conta disso, por conta dessa importância, há uma briga muito forte pelo protagonismo dela, entendeu? Mas vamos lá, então, começar a falar propriamente da reforma tributária proposta pelo governo. É o seguinte, o governo, ele está tentando pegar, no primeiro momento, né, porque ela está sendo fatiada. Então, em um primeiro momento, eles estão tentando simplificar os impostos. Os impostos não, vamos falar tributos, né? Porque imposto é uma modalidade de tributo. Mas eles estão tentando simplificar tributos. Quais são? PIS e COFINS. O que acontece? PIS e COFINS são duas contribuições distintas, mas que sempre andam juntas. E muita gente acha que PIS e COFINS é uma coisa só, mas não. São duas contribuições diferentes. E, por exemplo, a PIS, que é o Programa de Integração Social, e a COFINS, que é a contribuição para financiamento da Seguridade Social, eles são duas contribuições pagas pelas empresas. Só que, para eu também falar do que seria PIS e COFINS, é um termo extremamente, mas tão complexo, que a gente precisaria de uns 2 programas para poder falar. Você ter noção de como é que é o negócio. Porque, assim, a PIS e a COFINS, ela prevê uma diversidade absurda de modalidades, de regimes. Existe o regime cumulativo, o não cumulativo, monofásico, plurifásico. Então, isso vai gerando diversos caminhos que podem levar para diversas alíquotas, formas de arrecadação. Então, o que o governo está querendo fazer? Vamos simplificar. Porque a ideia é fazer igual o IVA, que é uma forma que os impostos em alguns países envolvidos têm, é um imposto único, né, um recolhimento único, enfim. Então, vamos pegar a PIS e a COFINS e unificar elas. Como? Com a criação da contribuição sobre operações de bens e serviços, que vamos chamar a partir daqui, como o próprio governo está chamando, de CBS. O que seria essa CBS? A CBS seria uma unificação da PIS e COFINS, uma simplificação da forma de você recolher, e aí teria uma alíquota única para todo mundo, para todas as empresas, com exceção tipo, de instituições financeiras e os próprios já que contêm já a imunidade, né, que não recolhem. Mas, então, vamos simplificar pela CBS. E uma única modalidade, uma única forma de você contribuir, então, independente do regime que você estava, você vai contribuir de uma forma, e estipulou-se uma alíquota de 12% sobre a receita bruta da empresa. Entendeu? A ideia, então, é simplificar. Complicado, hein? Meu amigo, você não tem noção. Você não tem noção. O mais engraçado é você ver economistas, pessoas falando, aí todo mundo fica assim, eu li lá, não entendi muito bem o que eles estão querendo não, porque vamos ver como é que vai ser esse negócio aí. E qual o objetivo dessa reforma? Eu até fiz uma brincadeirinha nessa semana, que se a pessoa pensasse que ia diminuir, né, clicasse sim ou não. Realmente vai diminuir impostos ou não? Vai manter e vai criar novos? Então, quando você vai ver, eles estão pegando e fazendo, vai ter uma alíquota única de 12%. O problema é o seguinte, o que não dá para prever se vai ter uma diminuição ou não, porque não dá para saber. Isso está muito abstrato ainda. Se você pegasse vários economistas falando, quando os caras leem, os caras falam assim, olha, a primeira pergunta, qualquer lugar que você vê, qualquer debate, qualquer coisa, vai reduzir? Os caras falam, não sabemos, porque não está muito claro. A verdade é que há uma discussão e há uma tendência, pelo que se nota, que ao contrário, vai aumentar a carga tributária. Por quê? As empresas prestadoras de serviço e de comércio,
Atualmente, dependendo do regime, elas estão recolhendo ali, somando PIS e COFINS, uma alíquota de 3,65%. E aí vai virar essa agora de 12%, entendeu? E aí então já está uma briga muito grande em cima disso. É lógico, é um projeto, está sendo discutido. O que eu acredito que esteja sendo feito? O que o Ministério da Economia fez? Vamos jogar uma alíquota aqui no projeto de 12% para ter margem para negociar. Porque se passar, ótimo para o governo, porque a arrecadação é maior, porém para ter margem para discussão, para você negociar, entendeu? Tentar chegar ali no meio do caminho ali. Mas a questão que estamos discutindo é que quem vai ser onerado nessa vai ser o setor de serviço e comércio. Esse vai ficar pesado para ele a alíquota de 12%, porque é uma alíquota alta, entendeu? Sobre a receita, é algo considerável. Pensa, uma empresa sair de um recolhimento de 3,65% para 12%, é gritante isso, né? Então, o que a gente pode dizer até esse primeiro momento? Se vai recolher, se vai aumentar ou não, não dá para saber. Há uma tendência de que aumente em alguns setores? Sim, há uma tendência de que aumente. A tendência, porque a ideia da reforma, principalmente, a ideia dela não é reduzir a carga tributária, ao contrário, é simplificar. Reduzir, porque é o seguinte, o governo não está podendo se dar o luxo de abrir mão de arrecadação tributária. Ainda mais por conta da crise da Covid. Não tem como você diminuir a arrecadação, isso é uma verdade. O problema é você aumentar. Agora, a questão da reforma de você simplificar os tributos, excelente, precisa mesmo. Isso é uma coisa que o Brasil está precisando urgente, mas se vai reduzir, dificilmente. O que vai acontecer ali nesse primeiro momento, pelo que a gente tem ainda, é que vai acabar aumentando em alguns setores. Nesse caso, então, vai aumentar o imposto e não a alíquota? Ou vai aumentar a alíquota e manter? Não, vai aumentar a alíquota. Não, a alíquota. Que possivelmente alguns setores que estavam recolhendo ali 3,65 vai para 12. Certo. Se for esse projeto passar, entendeu? Ou seja, vai ser um aumento da alíquota. E aí estão se dizendo, o imposto, mas beleza, a CBS não vai ser cumulativo. Então tem direito a crédito. Tá, mas tem setores que não podem, por exemplo, quando é na folha de pagamento, ele não pode aproveitar o crédito. Se ele aproveitar o crédito, o imposto que foi recolhido nas operações anteriores, ele vai ser compensado lá na frente, na hora de recolher. Mas ainda assim, não dá para saber como é que vai ficar na prática, entendeu? O projeto está muito abstrato nesses pontos. A ideia dele, pensa o seguinte, reforma tributária, qual é a real intenção, qual é o principal objetivo? Simplificar o recolhimento. Por que carece disso? No Brasil, foi feito um dado que é o seguinte, só para você acessar as plataformas, fazer os recolhimentos dos tributos aqui no Brasil, uma empresa gasta por ano uma média de 2.060 horas. Só para mexer nos sistemas e tal, fazer as obrigações acessórias e tudo mais. O governo apresentou um projeto dizendo o seguinte, não, reduziu para 1.500, tudo bem. Só que quando a gente falar em países desenvolvidos, a carga horária anual que se leva para você recolher os impostos, as taxas, enfim, os tributos, é de 180 horas anuais. O Brasil já tem mais de 1.000, quase 2. Você pega a Argentina, por exemplo. A Argentina é um país que está numa crise complicada, mas na Argentina é 200 horas por ano, entendeu? Então precisa de fato mesmo simplificar. E quando você não simplifica, acontece muito da empresa errar, de acontecer alguma coisa e não recolher certo. Quando não recolhe certo, o que acontece? Ela vai ser multada, vai ter litígio, entendeu? Ela vai ter uma execução fiscal. Então isso prejudica muito a economia mesmo nacional, prejudica muito a questão de trazer investimento para o Brasil. O que acontece? É algo tão patente, algo tão urgente, uma reforma tributária, de você simplificar mesmo, e que existe um levantamento, um ranking, não sei se você já ouviu falar do Doing Business. Bem, o Doing Business, ele é feito pelo Banco Mundial, e aí tem um ranking ali dizendo, né, os países mais fáceis de você negociar. Beleza. Aí tem um ranking pegando 190 economias. E aí ele vai analisar segurança, a questão de conseguir crédito, entendeu? Então ele analisa tudo, e tem um dos campos que é a questão tributária, se é difícil, se é alto ou não, entendeu? Se é complicado. E aí, nesse ranking de 190, o Brasil está em 184. A gente está abaixo de Moçambique, Sri Lanka, Nepal. A gente só está acima nesse ranking de Venezuela, Bolívia, entendeu? Então, isso afasta muito investidores do país. Então, é realmente muito necessário uma reforma para simplificar. Agora, se vai ter ou não a redução, não dá para saber.
a verdade é, de fato, o governo não está podendo abrir mão de arrecadação, não está podendo. Essa é uma verdade. O que poderia acontecer é ter uma melhor utilização, né, dessa receita. Esse é um grande problema, porque se você pega países muito desenvolvidos, por exemplo, Noruega tem uma carga tributária muito alta, mas o país ele retribui tudo aquilo para o contribuinte, então não pesa. O Brasil, a gente tem esse sério problema, entendeu? Então, uma reforma realmente é extremamente necessária, mas mais do que reduzir é simplificar. Entendeu? Uma curiosidade você falando na minha cabeça, você acha que com essa reforma o Brasil consegue subir um pouquinho o ranking ou vai manter lá embaixo? E aí o que acontece? Se a reforma conseguir passar e se conseguir simplificar como se planeja, vai melhorar sim. Vai melhorar. Só que nessa primeira proposta que o governo fez, são só 2 tributos. A gente tem uma infinidade de tributos para serem, entendeu? Para serem simplificados. Uma das propostas que tem lá no Senado é você juntar diversos outros impostos em um só. Que eles querem criar a IBS, né? Que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E aí vai entrar na ideia PIS e COFINS, ICMS, IPI, ISS, só que aí é um pouco mais complicado, porque aí vai ter que mexer na Constituição, né? Porque isso já mexe um pouco na competência tributária. Então, a ideia do governo, por um momento, foi realmente fatiar para ser mais fácil de negociar e mais fácil de aprovar. Então, vai indo por parte, entendeu? E a ideia é que ela seja depois integrada às propostas que estão em trâmite também, entendeu? Na Câmara e no Senado. Mas, num primeiro momento, se conseguir simplificar como está dizendo, ótimo, isso realmente vai melhorar. Isso vai realmente melhorar a posição do Brasil nesse ranking, entendeu? Mas a situação que a gente está lá realmente alarmante. É muito complicado. Brasil, tô ligado. País tropical. Muito tem se falado sobre a volta da CPMF, agora denominada Imposto de Transação Digital. Você acha que realmente volta, não volta? Qual a sua opinião? Então, vamos lá, né? Primeiro vamos situar aqui o pessoal o que é a CPMF, né? A CPMF era a contribuição provisória sobre movimentações financeiras. Apesar do nome provisório, ela vigorou no Brasil de 97 a 2007. E aí acontece, em 2007 o governo Lula tentou de tudo quanto é forma prorrogar ela, mas o Senado derrubou. Então, beleza, acabou a CPMF. Ela incide sobre uma alíquota sobre as transações financeiras, né? E aí, beleza, vamos falar agora, então, dessa proposta do governo, que é o Imposto sobre Transações Digitais. Está uma briga muito grande isso. Isso está muito complicado porque, de um lado, fala uma coisa, do outro lado, fala outra. Por exemplo, quando se falou desse imposto, estamos dizendo que é a volta da CPMF, tanto que todo mundo, você vê tudo quanto é reportagem, fala, nova CPMF, né? Enfim, mas vamos lá. De fato, a ideia é que ela incida sobre operações de crédito e débito, tanto para quem recebe quanto para quem paga. Vai incidir com uma alíquota de 0,2%, então tanto para quem faz quanto para quem paga. E aí começou a falar a volta do CPMF, e aí beleza, foram questionados, aí questionou o presidente Jair Bolsonaro e ele disse o seguinte, não vai ter volta do CPMF, não vai funcionar assim, o Ministério da Economia vai ter que ver como é que vai ser, vai ter que compensar de alguma forma, mas não vai voltar a CPMF. E aí no segundo momento ele já deu uma fala mais tranquila, dizendo, não, beleza, mas se voltar a gente vai ter que ver alguma forma de compensar, então é o seguinte, pode ser que realmente entre. E aí beleza, aí foram verificar, aí o Rodrigo Maia, ele deu uma declaração também, né, o presidente da Câmara, dizendo o seguinte, não vai ter CPMF, porque o presidente não quer, o Brasil não quer, nós não queremos. E aí, num segundo momento, ele pegou e falou, não, pode ter uma negociação para fazer uma compensação, enfim, tudo pode acontecer, essa é a verdade. Mas, de fato, existe mesmo uma proposta para que... Então, aí que surge um outro problema. Todo mundo está achando que a reforma tributária ela vai reduzir a carga tributária. Num primeiro momento, até o que a gente tem, não. Porque o slogan do governo, se você entrar até no próprio site do Ministério da Economia e você vê lá o projeto que eles fizeram, uma cartilha de apresentação, tá lá o slogan assim, quando todos pagam menos. Então a ideia é fazer que todo mundo pague, entendeu? Todo mundo, não importa. Então, o grande problema é o seguinte,
pensa numa pessoa que vai depositar lá a pensão alimentícia, vai incidir. O estudante que mora em outra cidade faz mandando dinheiro, vai incidir, entendeu? Então, mas, como disse, a ideia é que se tenha uma negociação para criar uma compensação. Está uma briga muito forte para que não entre. Mas, como você sabe como é política, se tiver uma negociação, pode ser que passe sim. Num primeiro momento, há uma grande discussão visando a não aprovação dele. Entendeu? Mas, como todos eles disseram, não, mas se criar uma forma de compensar e que não sei o quê, pode ser que passe. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? E para você, caso seja aprovada, vai ser benéfico para o mercado brasileiro ou vai ser prejudicial? Ou você não consegue dar um panorama assim muito precipitado? Vamos pensar da seguinte forma, tá? A gente vive num país que onera muito o consumo. Se você onera muito o consumo, você afeta as classes mais pobres. Aí está um grande problema. Se você afeta as classes mais pobres, você gera uma série de problemas econômicos. Beleza, vamos passar assim nela da forma como foi apresentada, tá? Não vamos falar de compensações nem nada. Qual a forma como ela tá? É o seguinte, para o governo vai ser ótimo, porque há uma estimativa de arrecadação em um ano, se ela entrar, de 128 bilhões em um ano. Então, para o governo, ótimo. Para as empresas, para quem realmente tem condições financeiras, não vai afetar tanto, é uma alíquota bem baixa. O problema realmente vão ser nas classes mais pobres, porque elas vão ter um tributo novo, um imposto novo, ou seja, elas vão ser novamente oneradas, e aí surgem muitos problemas para essas classes mais pobres. Então, se você olhasse para o Estado, para quem realmente é rico no Brasil, não vai ser algo tão ruim, não. Agora, quando você olha para as classes mais pobres, vai ser algo péssimo, porque vai decidir tudo. Por um lado, ela é muito boa, porque assim como a CPMF, você consegue quebrar um pouco essa questão da lavagem de dinheiro, porque o banco registra, já faz ali o desconto, depois já passa para o governo, entendeu? Então, para o governo é muito mais fácil, porque o governo não precisa fiscalizar, o governo não precisa correr atrás. Teve a operação, a instituição financeira já vai lá, já faz esse débito, né? Já faz essa arrecadação e depois já passa para o governo. Para o governo vai ser muito cômodo. Para a sociedade em si, porque assim, a gente tem que olhar para a sociedade como um todo, né? E a maior parte da sociedade brasileira é pobre, cara, é de classe média abaixo. Então, vai ser a classe mais afetada com esse imposto. Então, economicamente, eu acho que não vai ser bom. Até porque a briga é exatamente essa, porque o pessoal está vendo, ó, vai afetar muito, vai onerar muito as classes mais pobres do país. E o Brasil visa-se muito a progressividade, né? A gente fala que o nosso imposto é progressivo. O que seria um imposto progressivo? É quem tem mais, recolhe mais. Só que na prática ele é regressivo. As partes mais oneradas são as partes mais pobres, entendeu? E você criar mais um imposto, criar mais uma oneração, isso é muito complicado. Então eu vejo como não vai ser algo bom para a sociedade, entendeu? Bacana. Já antes, né, já teve outras reformas. Por que essas não vingaram? Alguma parte específica não agradou? E você acha que essa, 2020, né, que a gente está comentando sobre ela, pode vingar ou não? Vai ficar para a história também? Vamos lá. É o seguinte, já tiveram diversas propostas, diversas tentativas de fazer uma reforma tributária. Realmente, o Brasil precisa. Só que quando a gente fala em reforma e por que elas não vingaram, existem diversos fatores que fizeram que elas não vingassem. Um deles é o seguinte, quando você fala em reforma, sempre alguém vai sair perdendo. E quando alguém vai sair perdendo, seja uma empresa, seja um estado, um município, federal, enfim, quando alguém sai perdendo, isso cria muitos entraves. Por exemplo, nesse caso que a gente está falando da Nova, provavelmente quem vai sair perdendo é o setor de serviço. Alguém sempre sai perdendo. As empresas que foram ali, de certa forma, beneficiadas ou não mudaram a situação, estão quietinhas lá delas, ali, ó. Nada aconteceu, entendeu? Agora, quem realmente vai sair um pouco prejudicado está ali brigando. O que aconteceu com essas outras foram isso e uma coisa muito importante. Quando você tem um sistema extremamente complexo e complicado, é muito difícil você consertar, você simplificar. Lembra daquele exemplo que eu falei do poste cheio de fio de gato e tudo mais? Aí alguém chega e fala assim, não, vou arrumar esses fios aqui para ficar mais fácil, deixar eles certinho, de forma linear, uniforme. Tá,
Mas você já imaginou como é difícil você arrumar aqueles fios lá sem fazer a coisa parar de funcionar? Entendeu? Esse é o grande problema das reformas. Sempre, cara, você consertar, você simplificar esse sistema que a gente criou, ele ganhou uma complexidade tão absurda, mas tão absurda, que é muito difícil de você simplificá-lo, entendeu? Mas eu acredito que esses dois fatores foram os mais importantes de fizer que elas não vingassem. Uma, porque alguém sempre sai perdendo, alguém sempre vai sair perdendo. De uma forma ou de outra, alguém vai sair perdendo e alguém vai sair beneficiado. Isso é um grande problema, porque isso gera entrada. Beleza, outra coisa, simplificar a forma como está hoje o nosso sistema tributário, meu amigo, vai dar trabalho. E aí, com relação a essa, eu acho o seguinte, que enquanto simplificação da forma como foi proposta, tá da hora, tá bacana, eu acho que tem realmente condições de passar. Mas eu acho que ela ainda vai sofrer algumas alterações. Por exemplo, uma das coisas que eu acredito que vai alterar é essa alíquota. Eu acho que com essa alíquota talvez ela não passe. Mas eu acho que essa reforma proposta pelo governo é uma proposta que tem grande chance sim de passar, é algo que foi muito esperado, mas ao mesmo tempo está sendo muito criticado, entendeu? Por exemplo, a turma aqui mais liberal não gostou, porque a ideia é o seguinte, não, como assim? O governo, ele, ao invés de fazer uma reforma tributária que facilite tudo mais, que diminua a carga tributária, não. Ele está aumentando a alíquota e está aumentando a atuação em cima. Que governo liberal é esse? Entendeu? Cadê o Paulo Guedes, Escola de Chicago? Então, está tendo várias críticas, mas ao mesmo tempo, a quem defenda falou, pô, a ideia de simplificar é legal. Porque a ideia, por enquanto, é essa questão do PIS/COFINS, tem essa questão do imposto e tal, mas a ideia dele é que mais para frente também se fale em atualizar o imposto de renda, os tributos estaduais, federais, mas isso aí é uma coisa lá para frente. Para você pensar lá na frente, agora nem tem nada concreto. Mas a verdade é, existe sim uma grande chance dessa ser aprovada, porque em pontos ela realmente está bom, precisa simplificar, o Brasil precisa disso mesmo. Só que eu acho que ela não vai passar totalmente da forma como foi proposta. Ela vai sofrer algumas alterações ainda, entendeu? Algumas negociações, enfim. Tudo ainda pode acontecer, né? Sabe como é que é a política. E agora, quanto à legislação tributária, não sei como é fora do Brasil, mas no Brasil, por que ela é tão vasta e complexa? Eu falo isso porque eu estou no último ano da faculdade, e desde o ano passado, no quarto, tributário é uma matéria que tira o sono de muita gente. A minha também. É muito livro, muito complicado, você tem que ver videoaula e repete 15 vezes a videoaula, que não entende nada, isso, aquilo. Por que é tão difícil? Fala pra ele. Vamos lá. No Brasil, existe uma repartição de competência. Então, a gente tem tributos que são de competência da União, tem tributos que são de competência dos estados, tem tributos que são de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Beleza. Cada um vai regulamentar, eles têm capacidade de regulamentar, entendeu? De como é que vai ser. Pensa no país que é o Brasil, que é um país continental, né? Tamanho continental, então tem toda essa repartição. Eu acredito que o que aconteceu? Com o tempo foi se criando esses tributos, só que dentro desses tributos foi se criando tantos regimes, tantas formas, tantas modalidades, o negócio foi indo, e hoje ninguém mais consegue entender no total. Você pode pegar o cara mais especialista que seja, o cara mais top ali do direito tributário. Se você perguntar para ele se ele consegue falar para você como funciona todos os regimes de todos os tributos, isso aqui, ele vai falar para você não. Ele vai saber da onde ele atua. Se ele trabalha para empresas que recolhem determinados tributos, ele vai saber tudo daquilo ali. Não tem como, cara, porque realmente se tornou algo tão complexo, foi se criando tantas modalidades, e essa questão das competências, e foi indo, e se tornou esse emaranhado, né, de normas, né? E hoje, precisa simplificar mesmo. Tá difícil. E aí, quando você vê países desenvolvidos, né, que tem o IVA, o IVA, né, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, que os caras unificam tudo, entendeu? A ideia, então, é fazer isso, simplificar, unificá-los, entendeu? De uma forma que fica mais fácil para o contribuinte declará-los, contribuir, entendeu? Porque isso vai gerar menos custos para as empresas, isso vai gerar menos litígio, isso vai gerar menos autuações, porque as multas, quando, por exemplo, às vezes uma coisa que acontece no Brasil é essa negação fiscal, mas às vezes
acontece a negação fiscal porque o cara não sabe como que faz, não sabe como funciona, entendeu? E se ele não tem ali uma equipe boa mesmo na empresa dele para fazer isso, vai fazer errado, vai ser autuado, as multas não são baratas, entendeu? Então, foi criando regimes e não sei o que. Pô, PIS e COFINS, você tem noção, eu acho que um programa não é suficiente para a gente falar completamente da PIS e COFINS, tão complexo que é. Você tem noção de, entendeu? É muito complexo. E você gostou da área tributária, né? É uma área gostosa, assim. É uma área que fala assim, apesar de ser complexa, quando você está em algum ponto, ele está situado em alguma área dentro do direito tributário, você leva porque o direito tributário não tem aquele negócio de e se, ou do depende, não, é assim, entendeu? É assim, não tem explicação. Então, beleza, vamos aqui, só que para você entender como funciona aí, é um negócio, né? Existe um ditado que fala que rico não paga imposto. Isso é verdade? Cai entre nós só, hein? Então, ó, entre a gente aqui. É o seguinte, paga, mas não paga como deveria. Por quê? Como eu disse, embora diga-se que o direito brasileiro, o direito tributário brasileiro, ele é progressivo, né? Quem tem mais paga mais, quem tem menos, na verdade, no fim das contas, ele é regressivo. Por quê? Primeira coisa, quando você onera muito o setor de serviços e comércio, você onera a classe mais pobre. Porque é quem realmente, o dinheiro do salário delas ali, que elas ganham, vai ficar a maior parte ali. E aí o que acontece? Esse setor é um setor que emprega em média 60% no Brasil. Então, 60% das contratações são desses setores. São os setores mais onerados. Então, você afeta as classes mais pobres. Beleza. E aí, quando você pega a tabela do imposto de renda, entre as classes mais baixas, por exemplo, a alíquota do imposto de renda ela varia entre 7,5% a 27,5%. Beleza. Tem uma tabelinha lá que todo mundo conhece. Por exemplo, vamos arredondar. Se você ganha R$2.000, você vai pagar 7,5%. E se você ganha de 5 mil para cima, você paga 27,5% de imposto de renda. Proporcionalmente, quem tem mais é menos onerado, porque você descontar 7,5% de R$2.000, uma pessoa que ganha R$2.000 para sobreviver, e você descontar 27,5% de quem ganha de 5 mil até R$200.000, proporcionalmente, o que sobra para a pessoa sobreviver, quem é mais pobre está sendo muito mais onerado, entendeu? Então, o que precisa acontecer? Uma das coisas que se discute lá para frente na reforma é atualizar essa questão do imposto de renda, porque atualmente no Brasil, realmente, a tributação é regressiva, a parte mais pobre da sociedade é a parte mais onerada, é a parte que mais sofre mesmo. Um grande exemplo disso, o Brasil, como eu falei, ele onera muito o setor de serviço. Bens e patrimônio não tem uma oneração muito grande. Por exemplo, não sei se você sabe, o IPVA, ele incide só sobre veículos automotores, carro e moto. Barco e avião, ele não incide. Ele não paga um imposto sobre a propriedade de barco e de avião. Ou seja, são patrimônios que normalmente quem tem são as classes mais ricas e não um patrimônio que não é onerado, entendeu? Ou seja, você onera mais a classe mais pobre, porque proporcionalmente você vai falar, beleza, mas se você descontar 27,5% de quem ganha 5 mil, a parte que foi retirada ali é muito maior se você comparar o que foi tirado do outro, tá? Mas o que sobra proporcionalmente para sobreviver, quem que saiu mais onerado no fim das contas? Entendeu? Eu ia comprar uma lancha, agora eu vou, né? Aproveitar que eu não tenho imposto. Então, uma das coisas da reforma, agora eu fiquei na dúvida se é a do Senado ou se é a da Câmara, é que inclua embarcações e aviões e aeronaves, né? No sentido, no gênero, né? Aeronaves e embarcações no IPVA. Há uma proposta que se inclua. Mas, por enquanto, não é tributado. Então, quem quiser ter, aproveita o momento. Vou comprar um barco na semana que vem. Exatamente, faz isso, cara, porque agora é a hora. E já pegando esse gancho, por que não foi criado ainda o imposto sobre grandes fortunas? Será preguiça? Não quiseram criar ainda. Então, né, o imposto sobre grandes fortunas está previsto na Constituição, mas nunca foi regulamentado aqui no país. Há uma série de fatores que motivaram a sua não criação até hoje. Por exemplo, para definir o que é grande fortuna.
Começa aí, vamos definir o que é grande fortuna. O que a gente considera grande fortuna no país? Beleza. Passando disso. Tá, o cara que já é onerado pelo imposto de renda, ele vai ser onerado também em relação a essa grande fortuna? Vai gerar bisile? É uma discussão. Beleza. E a principal delas, o que aconteceu em alguns países que fizeram, é que quando você começa a taxar grandes fortunas, é que essas grandes fortunas vão ser evadidas do país. Os donos das grandes fortunas, eles tiram elas do país e mandam para paraísos fiscais, entendeu? Isso dá uma quebrada realmente no país. E aí, o que acontece? Existem diversas discussões sobre ela. Uma delas é bem interessante, que é o seguinte, beleza, vamos criar então o imposto de grandes fortunas e fazer incidir sobre bens imóveis. Por quê? Bens imóveis não tem como se levar para fora do país, correto? Então vamos fazer sobre bens imóveis. Só que aí até hoje, assim, são diversos interesses, porque, querendo ou não, quem que banca a festa, né? Quem banca a festa quer dançar, e quem banca a festa não vai ser prejudicado. Então, existem inúmeros fatores que fizeram com que ele não seja regulamentado. Mas, assim, eu considero, dentre todos eles, assim, vamos nem falar de questões de interesse nem nada, mas questões mais práticas, é o medo de você realmente afugentar essas grandes fortunas, entendeu? Do país. Faz sentido. Muito obrigado pela explicação. Uma dúvida que eu tenho, não sei se pode responder, mas você acha que o Brasil pode chegar numa Noruega da vida? Eu digo em quesito assim dos impostos voltarem para os contribuintes. Todo mundo ser feliz. É uma coisa muito surreal, assim. Ó, a Noruega tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. A gente uma das maiores cargas tributárias. A gente também, mas assim, a deles ainda é maior. Só que acontece, o problema do Brasil é a ingerência, entendeu? O Brasil arrecada muito. Só que o maior problema é a ingerência. Se um dia a gente conseguir realmente lá fazer que mude essa administração dos recursos, né, que o Estado arrecada em forma de tributos em todas as áreas, se a gente conseguir fazer isso, reverter com a sociedade, conseguir com que façam o que deveria ser feito, a gente tem condições, porque a gente é um país que arrecada muito, a gente é um país que tem um potencial muito grande, só que a gente é um país que também é muito, sabe, ninguém tá nem aí, vamos deixar rolar, ninguém se preocupa, você vai falar, se alguém fala assim, eu não discuto política. Pô, como você não discute política? É algo extremamente importante. Você precisa discutir, você precisa estar por dentro, você precisa saber o que está acontecendo. Pô, um país que está aí falando, pô, a gente precisa arrecadar. E aí estava passando lá uma proposta para poder perdoar as dívidas, né, das igrejas lá, da CCL lá. Pô, mais de 2 bilhões, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que fala que precisa arrecadar, a gente está abrindo mão em favor de interesses de outros. Por exemplo, o presidente, ele vetou, né, a questão da desoneração, do perdão lá da CCL, né, que é a contribuição sobre o lucro líquido das igrejas, a dívida. Ele perdoou a dívida, tipo, estavam tentando, aí ele foi e falou, vetou. Aí o que ele fez? Beleza, pô, ele fez certo, tem que vetar mesmo, pô. Se os caras têm imunidade tributária, mas tá tendo lucro, pô, não é pra ter lucro. Se tem lucro, vai recolher a CCL, beleza. Então ele vetou porque ele falou que ele podia sofrer um crime de responsabilidade. Mas no mesmo dia ele foi e tweetou, falando, incentivando as pessoas para realmente fazer passar. Ele falou, não, eu tive que vetar por questões de crime de responsabilidade, mas eu, se fosse deputado, se fosse parlamentar ainda, eu ia aprovar, e o Congresso tem o poder de fazer aprovar, mesmo embora com o meu veto, né, porque volta para o Congresso. Então, ao mesmo tempo que fala que se precisa arrecadar, está tendo uma ingerência muito grande sobre a arrecadação por interesses, entendeu? Esse é o grande problema. A partir do momento que o país passar a administrar como se deve, a gente tem condições, assim, a gente é um país com puta de um potencial, só que enquanto continuar do jeito que está, não vai rolar, entendeu? E uma das coisas que a gente precisa também recuperar é a nossa credibilidade. A reforma tributária, uma das coisas que ela busca é trazer a credibilidade do Brasil. Perdeu-se muita confiança no país, entendeu? Por conta de todos esses problemas que gera, seja pela questão tributária, que é muito complexa, que gera muito problemas, que gera muito gasto para as empresas, mas também outros setores geraram muita desconfiança em relação ao país lá fora. E isso traz problema de conseguir investimento estrangeiro, entendeu? Então, a partir do momento que a gente conseguir recuperar essa confiabilidade e, ao mesmo tempo, a gente conseguir fazer uma administração melhor dos nossos recursos, pô, o país tem
chance de chegar lá no topo, entendeu? Só que do jeito que tá, e a forma como a gente tá pensando, como a sociedade pensa, porque é o seguinte, a reforma tributária foi como eu te falei, quem está sendo beneficiado está tranquilo, e quem está sendo prejudicado está reclamando. Pô, ninguém está se preocupando em, tipo, vamos fazer um negócio direitinho, vamos fazer um negócio legal que ajude todo mundo, vamos pensar enquanto sociedade. Não, é todo mundo olhando pelos próprios interesses. Se foi bom para mim, beleza, estou apoiando. Se foi ruim para mim, não, você contra. E não é, ninguém olha para o todo, entendeu? Ninguém está olhando para o todo. A partir do momento que a gente passar a entender isso e agir dessa seguinte forma, a gente tem chance sim de chegar lá no topo, cara. Bacana. Encerrada a discussão sobre reforma tributária, um clima mais um pouco pesado, agora é mais perguntas pessoais e pontuais sobre o Matheus Brito. Eu queria começar te perguntando como foi sua primeira audiência. Eu me formo esse ano que vem, se Deus quiser. Tem muito serviço. Eu fico com medo de chegar no fórum, não saber onde sentar, não saber posicionar. Como foi a sua audiência? Foi vergonhosa? Cara, então, certinho. Eu tava falando disso hoje, agora há pouco, com a Ana Pacheco. Tava falando disso agora há pouco. Eu falei assim, olha, eu posso fazer, já fiz diversas audiências, mas eu posso fazer, 10 audiências em uma semana. Toda audiência minha vai estar me preocupando. Onde é que eu sento? Eu sempre me faço essa pergunta. Onde é que eu sento mesmo? Isso é uma coisa que não me abandona, isso é assim, cada caso é um caso. Mas a minha primeira audiência foi muito tranquila, cara. Só que o que mais me pegou ali foi o antes, porque eu sou muito ansioso, por exemplo. Eu sei o que eu tô fazendo, por exemplo, eu me preparo muito para as minhas audiências, entendeu? Então eu sei do assunto, eu sei, tô tranquilo. Só que eu sou ansioso de esperar, de chegar lá e ficar esperando. A pior coisa pra mim é chegar lá e ficar esperando, por exemplo. Antes de conversar com você, a Pacheco estava usando comigo. Ansiedade, hein? Porque eu sou ansioso. Eu quero ir logo, quero fazer um negócio, quero resolver. Mas a minha primeira audiência foi muito tranquila, porque foi uma audiência de conciliação. Então, foi bem de boa. Eu estava mais nervoso antes de entrar na sala, porque com medo de onde ia sentar. A melhor coisa quando eu cheguei lá, que era uma audiência de conciliação, então a mesa era redonda, você sentava em qualquer lugar, entendeu? É o fluxo. Mas, eu acho que a audiência que eu fiquei mais nervoso foi uma audiência que realmente eu fiquei em choque de verdade. Foi uma audiência trabalhista que eu fiz, foi uma das primeiras, não foi a primeira, porque eu tinha feito uma de conciliação tranquila também. Mas foi uma que eu fui sozinho, cara, para fazer uma de instrução. E eu nunca tive muita atuação no direito trabalhista. Eu lembro que no dia anterior eu tava mandando mensagem pro Felipe Duarte, né? Parça, seguinte, na audiência trabalhista ao contrário, na hora de sentar na mesa, né? Invertido, né? Você senta do outro lado, né? Que não sei o quê. Porque, eu tava em choque. Essa audiência, fala pra você, essa audiência tem história, viu? Porque essa audiência aí, meu amigo, você tem noção? O juiz, cara, ele ficou muito, muito possesso, porque eu cheguei na audiência, eu tava pela reclamada, não era um cliente meu, eu tava fazendo como correspondente essa audiência pro escritório parceiro, então eu fui como correspondente para eles, não, faz uma audiência lá para mim e tal, o caso é simples e que não sei o que, é uma audiência de instrução, vai ouvir testemunha e tal, beleza, vamos lá. Fui lá, me informei um pouquinho com o Felipe sobre algumas coisas, porque a audiência civil, tranquilo, tô acostumado, mas a trabalhista não tem prática, né? Aí, beleza, cheguei lá, aí o juiz foi tentando forçar a audiência, né? O acordo. O juiz trabalhista tem um problema assim, que é forçar o acordo. Aí não teve acordo. Aí ele, beleza. Aí ele pegou e falou assim, ele olhou pra mim e falou assim, que eu não quis fazer acordo, ele falou assim, doutor, ele olhou com uma cara de bravo assim pra mim e falou assim, doutor, você gosta de fazer o juiz trabalhar, né? Aí eu pensei, você paga pra isso? Se você não gosta, sai do cargo. Se você não gosta de trabalhar, não faz. Aí beleza, fomos para a instrução. Aí ele começou a bater, né? E eu ali, e aí teve uma hora que eu não lembro agora o que eu pedi, e ele não queria. Ele não queria atender o pedido, eu falei, não, insisti. Aí ele, muito bravo, ele deixou. E aí depois que fez lá, aí ele falou assim pra mim, tá bom, doutor, só que agora o senhor vai justificar na ata por que o senhor pediu isso. Aí beleza, fiz a minha justificativa lá, eu tava nem aí mesmo, já sabia que a gente ia perder esse processo. Aí ele pegou, eu fiz a minha justificativa, aí ele assim, super azedo, olhou assim pra mim e falou assim, doutor, não gostei da sua justificativa não. Falei, silêncio, com todo respeito, você me pediu pra justificar o porquê eu pedi isso. Eu justifiquei, agora se você concorda, você gosta, é outra coisa. Eu justifiquei, não justifiquei? Bom, aí foi só ladeira abaixo.
Aí eu saí de lá e falei, meu Deus do céu, cara, que é isso? Uau! Falei, graças a Deus, não foi a minha primeira audiência de todas, porque senão eu ia traumatizar ali. E reclamado realmente perdeu ou não? Perdeu, mas ia perder de qualquer jeito. Ah. Ia perder. Ia perder, não. O próprio colega lá, né, que falou pra eu fazer audiência pra ele, falou assim, não, vai tranquilo que a gente vai perder esse processo aí, então vai tranquilo. Só vai lá, faz o que tem que fazer, mas a gente sabe que a gente vai perder, então vai lá. Ele sabia, na verdade, ele foi tão sério, ele falou, não, vai ser tranquilo, a audiência, a gente vai perder, mas vai ser tranquilo. Cara, o juiz estava tão puto com esse processo que ele só me arregaçou. Nossa. Ele só me arregaçou. Aí depois eu falar com ele, falei, pô, o juiz só me arregaçou. Ele falou, na verdade eu sabia que isso ia acontecer, só não falei isso antes, porque senão você não ia querer fazer. Premeditado. Sacanagem. Foi, cara, foi. Bacana, interessante. Já me aliviou um pouco mais sabendo disso. Não, fica tranquilo, ó. O nervosismo vai fazer parte e com o tempo, com a prática, isso vai passando. Depois que você fizer essa primeira audiência, você vai sair e falar assim, nossa, cara, vai dar uma vez e falar assim, nossa, tranquilo, era só isso. Porque, querendo ou não, você já sabe, né, que você não tem a prática de estar ali e não fazer, mas com o tempo você vai se tornar uma coisa mais natural pra você. Você já vai chegar, já vai sentar, já vai iniciar o trabalho, já vai certinho, entendeu? Com o tempo você pega a prática, mas pra mim a audiência assim eu carrego nas costas, mas a trabalhista eu sempre dou uma apanhada. Até porque, mas às vezes que eu fiz audiência trabalhista sempre é pela reclamada, né? Daí rola um problema, né? Você falou, né, várias vezes que você é muito ansioso. Como você consegue controlar isso antes da audiência, antes de uma live, de uma aula talvez? Você costuma beber para aliviar essa ansiedade, dormir, remédio, como funciona? Não, cara, eu tento sempre, eu aprendi a lidar com isso, eu era muito pior. Só que tipo, quando começa, tranquilo, eu tô de boa já. Só que eu não gosto, na verdade, minha ansiedade é de esperar em tudo, eu não detesto esperar. Eu sou extremamente pontual, eu chego nos lugares sempre na hora, tudo certinho, porque eu sou pontual. E quando eu começo a me atrasar, ou quando algo começa a sair fora do que eu planejei ali, isso começa a me incomodar. A minha ansiedade é de tipo, é o antes ali, mas eu nunca precisei de remédio, nem de beber pra isso, até porque eu aprendi a lidar da seguinte forma, ó, eu sempre paro, eu sento, eu vejo que o negócio tá começando, eu falo assim, pô, o que aconteceu? Eu sei o que eu tô fazendo, eu estudei, não tem porquê, e aí com o tempo também você aprende, tipo, respiração, porque quando você começa a ficar ansioso, você não percebe que você começa a respirar muito rápido, e aí quando você já aprende a lidar com isso, você pega e fala, ó, respira devagar, que as coisas vão baixando, entendeu? Então, com o tempo você vai aprendendo a lidar. Cada um tem uma forma de lidar. O meu conselho para quem é ansioso é nunca use remédio, ou nunca crie uma dependência em cima da cura da sua ansiedade, porque isso é prejudicial demais, isso só vai piorar, entendeu? Você tem que aprender a lidar com isso de uma forma mais natural, tipo, de entender o que está te deixando ansioso e o que faz você parar com aquela ansiedade. Bacana. Agora uma pergunta um pouco assim, pessoal, mas aquela que adora intriga. Você advogou para algum parente? Foi barraco, não foi? Porque parente tem mania de mandar mensagem perguntando algumas coisas aleatórias, né? Tipo, roubei um negócio no mercado, vou ser preso? Como funciona se advogar para parentes? Você recomenda, você recusa? Então, eu sempre falo o seguinte, se você vai trabalhar para parente, para família, seja profissional. Não é porque é parente, porque é família, que você vai fazer uma coisa extremamente informal, não. Seja profissional. Até porque o seu familiar precisa entender que você é um profissional, que você vive daquilo, aquilo é sua profissão, não é um hobby. Então a primeira coisa que você precisa fazer é ser profissional. Falar, beleza, vamos tratar disso. Quer falar de tal coisa? Beleza, vamos sentar, vamos falar disso então de uma forma profissional. Só que, não adianta, família, você chega todo tipo de pergunta. Tipo, tô aqui no trabalho, meu chefe tá fazendo isso, ele pode fazer isso? Aí eu falo, que não sei o quê. Fui comprar tal coisa lá, tava um pouquinho desfiadinho, posso processar? Assim, as perguntas assim, entendeu? Tipo, posso processar? E todo mundo pensa assim, quanto que eu posso ganhar com isso, entendeu? Então, todo quanto é tipo de pergunta, entendeu? Todo mundo querendo achar ali a mina de ouro ali numa situação do cotidiano. E aí você precisa ser profissional, entendeu? Falar, não é assim que funciona.
funciona da seguinte forma. Ah, beleza, eu vou trabalhar para algum parente, por exemplo. Eu já advogo para amigo também. E quando eu advogo para amigo, eu simplesmente falo, beleza, vamos fazer contrato, vamos fazer certinho como eu faço com o cliente, entendeu? Você tem que ser profissional. Porque, cara, é sua profissão, você vive disso, você trabalha com isso. Você precisa levar a sério essa profissão e ser levado a sério pelas outras pessoas também. Não é porque você é amigo que vai ser de qualquer jeito, entendeu? É um problema muito sério que eu vejo na advocacia de quem, tipo, às vezes advoga com família, para amigo, é isso, leva tudo muito na informalidade. Não é porque é amigo, não sei o que, não. Você vai receber, vai receber pro cara, igual você faria para um cliente normal, entendeu? Então, leva de uma forma profissional. Muito interessante. É lógico, sempre quando tem um churrasco, alguém vai perguntar alguma coisa. Tá no churrasco, alguém fala, olha aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Sempre tem. Às vezes eu tô num lugar assim, aí a pessoa tá lá, e tá conversando com alguém. Ah, você é advogado, né? Olha aqui, deixa eu te perguntar um negócio. Ó, aconteceu tal coisa. Aí abre a vida inteira, fala ali 30 minutos da vida inteira e não consegue falar o que te perguntar, entendeu? Conta 1000 histórias e não chega onde liga. Fica rodeando você na festa, aí, né, pra perguntar. Hã? Fica te rodeando na festa, né? Tipo, não sei como chegar. Fica. Você também é antipático e falar, não dou consulta de graça. Não, você tá numa mesa, tu perguntou, responde pro cara ali de boa, entendeu? Você não precisa falar, tipo, como é que vai ser, não sei o que. Não, você pega, te orienta a pessoa ali numa conversa, assim, né, brincando de boa, entendeu? Você não precisa ser uma pessoa antipática também e falar, não respondo assim não, porque não é assim, vai no meu escritório, se quiser você paga uma consulta. Não, às vezes dependendo da situação, entendeu? São situações. Você tem que também ter o feeling ali da situação, quando é a hora de você falar não e quando é a hora de, responde pro cara. Tem porquê, entendeu? Bacana. E agora a pergunta semi-derradeira, quais são os seus hobbies? Cada entrevistado teve um hobby diferente do outro. Um é churrasco, um é futebol, um é tênis, outro é corrida. Qual o seu hobby? Fala pra gente. Cara, meu hobby, eu acho que o maior de todos deles é a boemia, né? Puta, cara, eu amo uma cerveja, um churrasco. Mas um dos meus hobbies é música. Eu gosto muito de ouvir música, cara. Eu gosto muito de música, tipo, de entender, de buscar. Normalmente os artistas que eu ouço, tipo assim, quase ninguém tipo, conhece, tipo, é uma galera de nicho, mas eu gosto de escutar. E aí, por exemplo, eu gosto tanto de música que eu falo pra você, eu escuto desde rap, desde Racionais até Beethoven, entendeu? Tipo, então eu gosto muito de música, assim, tipo, é uma coisa que eu gosto muito, mas acho que um dos maiores hobbies mesmo é a boemia com meus amigos, tomar uma cervejinha, ouvir um samba ali, comer um churrasco, uma feijoada. A Fábia perguntou assim, sua mãe por acaso já disse, meu filho é advogado? Cara, qualquer situação. Às vezes, por exemplo, minha mãe, nossa, eu até brinco, ela fala assim, mãe, precisa tá um pedreiro em casa lá, em algum momento eu escuto, não, porque eu tenho um filho que é militar, tenho um filho que é advogado. Não sei o que, daqui a pouco tá em um lugar. Não, meu filho é advogado, tem um outro que é militar, todo lugar. Ela sempre fala, do filho é advogado e do militar, qualquer situação. Ó, foi alguém entregar, sei lá, santinho lá de candidato político na minha casa ali, a minha conversa, meu filho é advogado, tem outro filho também que é militar, sargento, aeronáutico. Acho que toda mãe fala isso. Né? Com certeza. A Fábia é mãe de 2 alunos da faculdade Unisal, então vai ser um pouco mais pesada essa. Meu filho é advogado. Cara, eu acho que o maior exemplo disso não sei se você conhece o Felipe Duarte, que é namorado da Ana Pacheco também. Ele e o irmão dele, que são gêmeos, se formaram comigo. O irmão mais velho deles é advogado. Os tios são advogados, entendeu? A família dele, eu falo, ali é um clã. Os caras são um clã mesmo ali do Arte, entendeu? Eu falo, na minha família ali, quem abriu a porteira aí foi eu. Agora minha irmã tá cursando também, vai ter alguém ali pra dividir, entendeu? Mas os caras ali é um clã, cara. Tem que tomar cuidado com eles ali, porque senão os caras, levam tudo. Cara, eu não sabia que o Felipe namorava a Ana e tinha um irmão gêmeo. Fiquei sabendo disso agora. Tem, o Felipe e o André. O Felipe Duarte e o André Duarte se formaram junto comigo, os dois, na mesma sala. O irmão mais velho deles também ali os caras já é outro nível já. Caraca. Fala pros caras, ó, vocês são outro nível, não dá nem pra chegar perto. É geração por geração, né? Eles são tubarão, entendeu? Passam tubarão, os caras são tubarão. A gente chega lá um dia, hein, Matheus? A gente chega, não. Eu vou ter esperança que daqui uns 30 anos eu chego lá. E agora a pergunta derradeira.
Não é nem pergunta, é mais uma... Bom, enfim, o que você tem de lição para nos dar no dia de hoje? Ou alguma dica, enfim. Só para encerrar o bate-papo, que está com um tempo um pouco mais limitado, sente-se à vontade para falar frases, filosofar. Vou bancar o coach aqui, mentira, Deus me livre. Então, é o seguinte, o meu conselho para todo estudante de direito, mas não só do direito, em tudo que você faça, tenha a mente aberta. Por quê? Não seja aquela pessoa que chega e fala assim, no primeiro ano de faculdade eu já sei que eu quero ser. Pô, legal, mas se abra outras oportunidades, entendeu? Se abra, cara, conheça tudo. Por exemplo, eu quando entrei na faculdade, olha pra você ver, eu queria ser delegado. Hoje em dia eu olho e falo assim, mano, não consigo me ver advogado, delegado, entendeu? Não sei o que, a última coisa que eu queria ser era advogado e tal. Assim, com o tempo eu fui conhecendo mais coisas. O maior exemplo disso pra mim foi a monitoria, porque eu sempre sou muito tímido, eu nunca me vi na frente de uma sala de aula. Aí um dia eu falei, não, vou me arriscar, achei legal a proposta, vou tentar. Aí eu fui, passei, eu virei monitor do Rebelo em Direito Civil, e aí na primeira aula que eu dei da monitoria eu falei, puta cara, eu quero dar aula também, porque eu gostei muito disso, achei muito legal. Então, se abra, não seja aquela pessoa que fala assim, não, eu quero só isso. O direito te dá um leque de oportunidade, sim, de visões que você pode ter. Pô, aproveite, vai conhecer um pouco de tudo, experimenta um pouco de tudo. Eu e meus amigos, mais próximos, a gente sempre fala, a gente fez tudo que a gente podia fazer na faculdade. A gente participou de todos os projetos que a gente podia participar. A gente desenvolveu projetos dentro da faculdade. A gente foi em todas as festas que teve enquanto dava, porque no último ano já não dava mais, por causa da OAB e tudo mais. Mas a gente sempre aproveitou tudo. A gente foi em todas as festas que a gente podia ir, a gente fez todos os projetos que a faculdade tinha, todas as palestras que a faculdade fazia, a gente estava lá envolvido, entendeu? Então, aproveite tudo que está sendo oferecido para você, não se fecha só para uma coisa, eu gosto só de direito penal. Pô, vai lá conhecer um pouquinho de direito civil, vai lá conhecer um pouquinho as coisas que a gente nem tem na faculdade, mais específico, vai conhecer um pouquinho de propriedade intelectual, vai conhecer um pouquinho de direito aduaneiro, sabe? Se abre um pouco, vai conhecer, cara. É muito legal você chegar e falar assim, pô, que da hora, cara, vi um negócio muito diferente, vou pra cá, porque, as chances de você mudar de visão, de mudar de vontade do que você quer ser ou fazer, é muito grande, e isso é muito legal, é muito enriquecedor. E ainda que você não vá, você não tome um caminho que você desejava, olha a experiência que você teve com a sua vida, entendeu? Olha, as coisas que você, às vezes, alguém pega e fala, tem um caso em tal área, você fala, eu não atuo, mas eu sei um pouquinho porque eu fui conhecer. Então, às vezes, você pode dar uma orientação pro cara, enfim, é muito legal, cara. A vida, eu sempre brincava disso, até com o Felipe, falar assim, a vida é feita de oportunidades, quando passar uma, abraça, entendeu? Muitas portas se abrem, mas a gente acaba não vendo porque a que a gente quer que abra, aquela que a gente quer. Às vezes, a que a gente quer não é para ser pra gente. Às vezes tem outras oportunidades que vão ser muito melhores, que vão ser muito mais prazerosas para você. Então, meu conselho tenha a mente aberta. Não se limite a uma coisa só, entendeu? Vai lá, aproveita tudo que você puder. A faculdade, a Unisal, pelo menos enquanto eu estive, ainda vejo até hoje as coisas, ela te dá uma possibilidade de fazer diversas coisas, entendeu? É uma faculdade que você não tem tempo para fazer tudo que a faculdade oferece, tantas opções que ela te dá. Então vai lá, aproveita, conhece, entendeu? Experimenta, é muito legal, cara. Então, a dica é, bancando o coach, tenha a mente aberta. Eu dou R$100 por pessoa, né? Deus me livre, nossa senhora. Matheus, muito bom. Eu acho que o melhor conselho de coach que tem é do coach dos fracassados, que é, depois da chuva, vem o lamaçal. Sacanagem, Valês. Olha, muito obrigado pela entrevista de hoje. Foi realmente um bate-papo muito, muito bom, enriquecedor para todo mundo. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, para Ana Pacheco, para meu pai, para Isa Gomes, para Fábio Maruco, enfim. E semana que vem tem Ana Pacheco com a gente, conversando também um pouco. Ana Pacheco também. Cara, eu fico muito feliz de ter participado, gostei muito do convite. Na verdade, eu já estava acompanhando, mas nem esperava ser convidado, entendeu? Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Eu acho que é um programa muito legal, é um programa que tem um potencial muito grande, é um programa que realmente, cara, vocês estão de parabéns. A forma como vocês tratam, muito profissional, da forma como vieram me procurar,
como me apresentaram, eu achei isso muito legal. O bate-papo é muito descontraído, é muito gostoso de falar, são temas sempre relevantes, eu acho isso muito legal. Eu estou muito honrado de estar aqui, de verdade, estou muito feliz mesmo. Espero futuramente poder participar com outros temas também, poder contribuir. E, cara, olha, o que eu tenho a dizer para vocês é parabéns, viu? Esse é um excelente projeto. Espero que mesmo após a faculdade vocês continuem com ele, porque, cara, é muito legal, é muito bacana. É uma coisa que, de uma forma rápida, descontraída, você traz temas extremamente relevantes e que acrescentam, né? Porque o mais importante é que você acrescente algo. Se você fizer algo só por fazer que não acrescenta, não tem porquê. Mas quando você está acrescentando alguma coisa, isso é muito legal. E eu vejo muito isso no programa de vocês, a forma como vocês conduzem, como vocês deixam a gente muito à vontade. Então, eu agradeço muito pelo convite. Agradeço a todo mundo que acompanhou, que assistiu. É um prazer inenarrável mesmo estar aqui. E eu queria mandar um grande abraço para você, para o pessoal todo que está envolvido, para o Bruno Criado também, que estava compartilhando, para os meus amigos Ana Pacheco, Felipe Duarte, Ana Pacheco vai estar aqui na semana que vem, para todo mundo que acompanhou, um grande abraço e continue acompanhando o programa, que vocês vão ver muitos temas importantes. Eu até conversava... de alguma forma, né? Não, com certeza. Eu conversava com o André durante a semana que não tem palavras para explicar esse programa, porque a gente tem contato com ex-alunos que a gente nem imaginava que a gente podia entrevistar um dia. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. Espero que realmente tenha feito um pouquinho de diferença. E uma frase que eu sempre falo aqui no programa, que eu acho que se encaixa perfeitamente com você. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, pelo que parece, essa alma é muito grande. Então, tudo vale a pena. O meu muito obrigado. Um bom sábado, bom fim de semana, viu? Até a próxima. Muito obrigado. Bom sábado, bom final de semana. Agora é hora de tomar uma cervejinha, né? Que ninguém também é de ferro. Partiu. Fico com Deus. Partiu, né? Abraço. Um grande abraço.